Saudações a todos. Então, dando continuidade ao nosso curso de Ética Jurídica, a discussão de hoje vai ser principalmente sobre a chamada ética da responsabilidade. E é interessante notar aqui que, tradicionalmente, este modelo ético ele não é tão trabalhado pelas obras jurídicas, o que é uma pena, porque, inegavelmente, o pensamento da ética da responsabilidade, em especial, como nós veremos aqui com o Weber, possibilita uma reflexão bastante interessante em relação à atuação de diversas carreiras jurídicas dentro do paradigma do Estado Democrático de Direito. Então, aqui, de certa forma, é um certo avanço a partir de certos elementos do pensamento weberiano, que vocês já conhecem de outras disciplinas, como sociologia do direito. E aqui, de certo modo, é um passo em uma direção de textos que são conhecidos em relação ao pensamento do Weber, mas não são tão assumidos propriamente em relação ao pensamento da ética jurídica. Eu, pelo menos, não encontrei na bibliografia nacional nenhum trabalho dos manuais, artigos até se encontram referências, mas não alguma questão mais analítica, quanto à presença do pensamento do Weber para poder pensar as discussões sobre a ética jurídica. Então, principalmente aqui, a gente vai ter enquanto referência o pensamento do Weber em uma obra específica, pelo menos a edição específica de dois textos, de duas conferências que o Weber deu já no início do século XX, que é Política como Vocação e Ciência como Vocação. E esses textos foram depois reunidos em português como duas obras, Ciência e Política, Duas Vocações. É a edição mais fácil de ser encontrada entre nós aqui no Brasil. Vejam que eu vou, de certa forma, pressupor elementos básicos do pensamento do Weber, principalmente daqueles que já viram Weber quanto à ética protestante e o espírito do capitalismo. Porque há discussões, assim, lógico que não vou reconstruir aqui, mas tem discussões interessantes, porque o termo vocação, por exemplo, que o Weber utiliza nessas conferências, porque Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf. Beruf é tanto a palavra para trabalho quanto para vocação, porque o verbo vem de rufen, que é chamar. Então há essa relação até de como a ética protestante secularizada dentro dos valores europeus, ela passa a ser uma ambiência comum de valores na tradição ocidental, em especial na tradição europeia. Então há um certo diálogo aqui com, vamos dizer, momentos distintos do pensamento weberiano, até discussões que poderiam ser feitas quanto à questão do desencantamento do mundo, mas a gente, vou suspender isso nessa discussão aqui e focar principalmente nos modos que nós podemos ter para poder pensar a ética jurídica em especial a partir dessa perspectiva da ética da responsabilidade. E como a ética da convicção, ela não seria tão adequada para se pensar as carreiras jurídicas stricto sensu. Mas, por exemplo, no caso dentro das carreiras jurídicas, por exemplo, da docência ou do jurista teórico, como a gente trabalha dentro da disciplina, a compreensão que o Weber trabalha da ciência enquanto ética da convicção e essas discussões fazem parte. Então, há uma problemática aqui que, no fundo, ela parte da referida cisão que Maquiavel lança, ou pelo menos a leitura da recepção de Maquiavel lança na modernidade. Um dos autores que aponta isso também em relação ao texto do Weber é o Isaiah Berlin, que vai colocar que essa separação entre ética e ciência ela seria forte na modernidade, e o próprio Isaiah Berlin vai falar que isso aí talvez um certo equívoco ao longo da tradição, mas que é discutível. E, de certo modo, o que o Weber está fazendo é delineando bem qual é o campo da política, qual é o campo da ciência, que é uma discussão de fundo, por exemplo, das ciências sociais, né, que é a discussão entre juízo de fato e juízo de valor. No fundo, aqui há um certo
positivismo, no sentido mais de fatos positivos, ou seja, fatos que são observáveis enquanto fenômenos sociais, para se pensar essa distinção entre fato e valor. É lógico que mesmo essa distinção entre fato e valor também ela é questionada, porque essas posições ditas quanto fáticas ou descrições fáticas, elas também implicam certas posições axiológicas. Então, quando você observa um fato, você acaba interferindo nesse fato, ou pelo menos interferindo na interpretação desse fato. Mas essa é uma discussão que a gente não precisa ter aqui propriamente. Mas, de certa forma, na tradição weberiana, essa separação entre juízo de fato e juízo de valor, ela é levada em consideração. Então, eu quero aproximar com vocês aqui basicamente dois modelos. Essas conferências que o Weber deu foram principalmente em momentos distintos, em circunstâncias distintas, mas tem uma conexão intrínseca muito interessante. Ele vai querer posicionar isso, vejam, início do século XX, a própria Alemanha passava por uma certa crise política, e vejam que isso vai até redundar posteriormente com a própria Primeira Guerra Mundial, depois a República de Weimar, uma série de instabilidades. E o ambiente acadêmico, ele sofre também essas discussões. Weber faz uma reconstrução, por exemplo, da questão da trajetória acadêmica da Alemanha, que se manteve durante o século XIX bastante rígida, a ascensão dos Privatdozenten até chegar à cátedra. Isso é um processo, vamos dizer, árduo na tradição alemã. E aí ele vai trabalhar principalmente esse modelo da ética da convicção, que é principalmente voltado para o quê? Para a ciência. A ciência trabalha a partir de uma ética da convicção, para que não tenha esses juízos predeterminados ou que levem a uma certa subserviência do cientista a, por exemplo, questões, não que o Weber trabalhe por questões de pauta ideológica constantemente, mas o Weber traz isso enquanto a liberdade de cátedra, a liberdade científica, ela tem que se apoiar a partir de convicções dessa liberdade. Então, de um dever de elucubração sobre os problemas científicos. E não de uma responsabilidade no trato daquilo a ponto de ter que responder uma demanda social, uma demanda econômica. Se a ciência passa a ser determinada por esses elementos externos, eu vou usar aqui códigos externos de outros sistemas para poder fazer uma aproximação com leituras mais contemporâneas, como no caso do Luhmann, a gente teria de fato, para usar até a própria expressão, uma certa corrupção desse sistema. Vejam que o Weber não está trabalhando com esse tipo de terminologia, mas o problema de fundo é exatamente a determinação da ciência por elementos, por exemplo, econômicos, religiosos, políticos, etc. Então, ele vai tentar defender a liberdade científica, de autonomia das ciências humanas, das ciências sociais, colocando essa questão da ética da convicção. Que vejam, para o jurista teórico, ela é uma abordagem possível, mas questionável, por exemplo, se a gente for pensar nas demandas contemporâneas que muitas vezes são postas, por exemplo, perante a academia, perante a universidade, de trazer a sociedade para a pauta de discussão e levar o conhecimento da universidade para a sociedade. É lógico que eu estou fazendo aqui releituras de contextos contemporâneos a partir dessa questão da ética da convicção. Mas ela ainda é um ponto de partida interessante, porque se pensemos na posição do jurista teórico, se esse jurista teórico ele se determina, por exemplo, na sua ordem de pesquisa, nos seus projetos, enquanto a elementos externos, pode existir assim uma certa petição de princípio, vamos colocar assim. E o que o Weber coloca é que a liberdade de cátedra, a liberdade de pesquisa é o grande ponto para a construção de uma ética da convicção dentro da ciência. Não há ciência se não há essa busca pelo conhecimento dentro desses deveres. Diferentemente da política. A política tem um outro compromisso. O compromisso da política é um compromisso de responsabilidade. E essa responsabilidade ela pode ser lida, principalmente na tradição contemporânea, desse vínculo entre o sistema político e o sistema social, por exemplo. Então é um ponto que é bem controverso, no final das contas, os modos se esses modelos da ética da convicção e da ética da responsabilidade, eles estão tão puros assim. E é lógico que tem que pensar aqui nos próprios modelos weberianos.
Aqui também nós tratamos de tipos ideais, no final das contas. E esses tipos ideais, eles não são plenamente realizados na esfera social. Eles orientam posições, mas eles, muitas vezes, efetivamente não se cumprem. Então também a gente pode pensar a ética da convicção e a ética da responsabilidade enquanto tipos ideais de posicionamento ético. Ok? Então essas são algumas discussões que a gente pode ter aqui. E por outro lado, a gente pode exatamente pensar essa tensão entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Principalmente, algumas traduções utilizam ética da condição. O termo em alemão inspira mais a questão da convicção mesmo. E alguns até vão relacionar isso a uma certa ambiência na tradição alemã do final do século XIX que o Weber se forma e do início do século XX, de uma certa releitura kantiana. Essa ética da convicção ela se volta para a deontologia kantiana, de uma certa ética dos deveres em relação à ciência. Então ela tem uma natureza principiológica pré-estabelecida. Para quê? Que não tenha exatamente essa subserviência da ciência em relação a outros domínios. Por outro lado, a ética da responsabilidade é uma ética, ou ética dos fins, na recepção do pensamento do Weber, encontra-se essa expressão também, porque ela visa resultados, então existe uma certa teleologia dessa ética, então ela tem uma racionalidade segundo um fim. Isso é muito interessante porque os modos do Weber trabalhar são assemelhados em vários sentidos. A própria questão da legitimidade política que o Weber trabalha, ela vai aparecer na questão da responsabilidade enquanto um posicionamento ético. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, essa ética da responsabilidade, ela tem para a política, talvez, assim, uma das grandes questões. E se a gente pensa política no sentido amplo, não é política no sentido micro aqui. Política enquanto, aí é uma leitura também, assim, avançando um pouco, né? Política enquanto o trato do poder, das dinâmicas de poder. Não só a política do sistema eleitoral, por exemplo, mas a política da relação entre posições no campo social. Nesse sentido, a ética da responsabilidade, ela tem algumas discussões bem interessantes para as posições das carreiras jurídicas. Então, quando a gente pensa na figura do juiz, na figura do promotor, do advogado público, a questão da responsabilidade, dessa ética da responsabilidade, ela tem que estar presente. Porque se o juiz se pauta numa certa ética da convicção, por exemplo, se isso for radicalizado, a gente vai ter, assim, momentos talvez de um subjetivismo que é perigoso para uma atividade pública, ou que demanda um munus público. Diferentemente dessas posições ou dessas atividades como atividade jurisdicional, que inegavelmente há um diálogo muito grande entre o sistema social e o sistema jurídico, por exemplo. Então, é possível e é interessante pensarmos a ética da responsabilidade enquanto um modelo possível para se pensar as carreiras jurídicas. E aí, veja uma citação do Política com Vocação, que é interessante, do Weber. Não obstante, há oposição profunda entre a atitude de quem se conforma às máximas da ética da convicção, diríamos em linguagem religiosa, o cristão cumpre o seu dever e quanto aos resultados da ação, confia em Deus. E a atitude de quem se orienta pela ética da responsabilidade, que diz: devemos responder pelas previsíveis consequências dos nossos atos. E esse é um ponto interessante porque é recorrente muitas vezes as discussões que dentro das carreiras jurídicas quanto à responsabilidade, por exemplo, no erro de julgamento. Haveria responsabilidade dos profissionais jurídicos ou isso aí estaria implícito ou pelo menos absorvido dentro das possibilidades de equívoco e de erro na atuação desses profissionais? Então, essa questão da responsabilidade ela tem que ser vista não numa dimensão macro e micro,
macro em relação à sociedade, micro em relação aos casos particulares. A gente pode realmente repensar o modo como essas carreiras jurídicas se posicionam em relação aos casos. Vejam que isso, como eu falei para vocês desde o início, ela é uma elaboração possível a expandir o sentido da ética da responsabilidade, que o Weber pensa inicialmente tão somente para a atividade política. Então, por exemplo, assim, dos representantes do povo, do Senado e, por exemplo, do chefe do executivo. Esse é um ponto que é interessante. Aqui, então, eu estou ultrapassando certos limites hermenêuticos, se eu fosse fazer uma questão meramente originalista do pensamento do Weber. Por outro lado, essa relação que o Weber, eu falei com vocês, que a gente pode fazer aqui entre os modos de legitimação do poder político e da ação ética, ou aqui da orientação para a ação ética, é bem interessante. Porque se você se lembrar lá das lições do primeiro ano, quando vocês estudam Weber, a legitimação do poder por tradição, por... não é afeto, mas carisma, né? Que é a expressão que a literatura utiliza, e a legitimação racional, ela acaba ganhando aqui uma ampliação nessas orientações. O Weber vai falar de 4 modelos, ou 4 orientações para a ação ética. Uma primeira orientação, que é a orientação tradicional, que é bastante comum, de repetição dos atos e dos comportamentos que foram sedimentados no âmbito da sociedade. Por outro lado, a questão da orientação afetual, ou, como eu falei com vocês, nessa relação da legitimação carismática do poder político aqui, trata principalmente o que? Das afeições dos estados sensórios dos agentes. Então, há aqui uma certa percepção de elementos mais intersubjetivos. E o terceiro e o quarto, que talvez sejam os mais interessantes para se pensar de fato a ética da responsabilidade, seria a racionalidade valorativa e a racionalidade finalística, que são 2 modos de orientação que se aproximam muito aqui tanto da ética da convicção quanto da ética da responsabilidade. Vejamos então primeiro essa racionalidade valorativa. Fica baseada em uma crença de valor absoluto, de um comportamento ético, estético, religioso ou de outra forma, exclusivamente por seu valor e independentemente de qualquer esperança quanto ao sucesso externo. Aqui a gente poderia aproximar essa questão dessa orientação muito com a ética da convicção. Não que seja sinônimo, mas há uma certa orientação na ética da convicção a partir desse sistema de racionalidade valorativa. Diferente da racionalidade finalística. E vejam que é interessante porque no direito nós utilizamos muita terminologia teleológico para um fim. E é interessante que quando você pensa nesse fim, você está escolhendo os meios adequados, só que você tem que fazer um juízo interessante aqui, porque é exatamente uma certa falácia de uma redução ou de uma interpretação muito limitada da ética maquiavélica. A gente pode falar isso os fins justificam os meios. Por isso que eu falei desde o início que há esse questionamento. Aqui não os fins justificam os meios. Na verdade, aqui, os fins, eles são os objetivos e os meios que serão adotados por esses fins devem se coadunar com esses fins. Então, como a gente poderia colocar, baseada na expectativa de comportamento e objetos da situação externa e de outros indivíduos, usando tais expectativas como condições ou meios para a consecução bem-sucedida dos fins racionalmente escolhidos pelos próprios agentes. Então aqui, essa racionalidade finalística, vejam que, por exemplo, ela estará muito presente na questão da ética da responsabilidade. E um ponto que o Weber deixa claro é que há uma certa incompatibilidade entre essas duas éticas. Agir pautado pelas duas levaria uma certa aporia do comportamento ético. E essa citação ela é bem exemplificativa para isso. Não é possível conciliar a ética da convicção e a ética da responsabilidade.
se jamais se fizer qualquer concessão ao princípio segundo o qual os fins justificam os meios. Decretar em nome da moral qual o fim que justifica um meio determinado. Com efeito, todos esses objetivos que não é possível atingir, a não ser através da atividade política, onde necessariamente se faz apelo a meios violentos e se colhem os caminhos da ética da responsabilidade, colocam em perigo a salvação da alma. Vejam que sempre, isso é um traço que é comum no pensamento weberiano, é a questão de uma sociologia da religião. Eu acho que isso é um tema que assim, permeia o pensamento weberiano, sejam nas obras mais famosas, como a Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, mas os próprios textos, por exemplo, de Economia e Sociedade. Há, sim, grande parte do texto se volta a uma certa sociologia das religiões. Isso em outros textos aparece, nessa citação isso aparece. O Weber ele tem essa relação de dialogar e perceber como essas orientações, por exemplo, do sistema religioso, para colocar assim, ela está presente nos modelos éticos, ela está presente nas discussões éticas, não pode ser afastado. Por mais que nós estejamos numa época de desencantamento do mundo, é exatamente o processo, vamos dizer, semelhante, ou pelo menos o processo do chamado paradigma da secularização. Esses valores racionais da sociedade contemporânea, muitos desses, na leitura weberiana, não quer dizer que seja a leitura predominante. O teorema da secularização é um problema que foi discutido assim, em grande extensão na segunda metade do século XX. Alguns vão defender essa posição, tá, do teorema da secularização, que o que nós temos na sociedade nada mais são do que valores religiosos que foram secularizados, e vejam que, por exemplo, esse teorema ele tem recepção, ou pelo menos eco na tradição jurídica, onde pensa autores como Carl Schmitt, que vão pensar que as categorias políticas e também as categorias jurídicas são categorias religiosas ou teológicas que foram secularizadas, e a gente vai ter autores que vão falar que não, isso aí, na verdade, está tendo uma má compreensão das categorias da modernidade, por exemplo, a leitura que o Hans Blumenberg tem quanto a isso. Então, mas essa, por exemplo, é uma discussão que é ainda contemporânea. Então, o autor ainda vivo, que produz, vai produzir por muito tempo, ele está novo, o Jean-Jacques Monod, um francês, ele tem exatamente uma obra sobre a história do conceito de secularização. E ele perpassa Weber, perpassa desde Hegel, na verdade. E trabalhando várias questões dentro da tradição da Revolução Francesa, como que há uma transformação conceitual do próprio termo secularização, que ele deixa de ser uma questão, por exemplo, temporal, de contar o tempo por séculos, para ser uma questão da propriedade religiosa, que passa a ser agora propriedade do Estado. Então, discussões extremamente ricas, mas que vão ecoar, por exemplo, nessa leitura que essas categorias modernas são categorias religiosas que foram secularizadas. Eu sou tendente a não concordar muito com o teorema da secularização, mas é uma leitura que está presente, eles retiram muitas vezes bases da tradição weberiana. E vejam que, nesse sentido, o Weber está dialogando muito em perceber como que o sistema religioso, por exemplo, ele está dentro desse modelo da ética da convicção, como a ciência, como a filosofia, sistemas éticos que se pautam por orientações valorativas fortes ou de posições quase que absolutas em relação a diferentemente da ética, da responsabilidade da política, que ela tem que se orientar de forma diferente. Porque se ela se orientar assim, ela vai acabar, por exemplo, levando a certas iniquidades ou exclusões muito radicais dentro do sistema, que no sistema político isso não pode ser adotados sob o risco de vamos dizer, de um absolutismo político que ele é realmente questionável ou perigoso. Então, esse é um ponto que a gente poderia colocar assim como bastante interessante se pensar a ética, a tensão entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. E como que talvez a ética da responsabilidade seja um modelo interessante para se pensar algumas posições de carreiras jurídicas específicas. Vejo em especial assim, essa demanda, ou esse clamor que dentro do movimento de constitucionalização após 88, se tem da certa tomada de posição ou de uma certa
jurisprudência axiológica, do neoconstitucionalismo. Vamos dizer, se lido com um grano Salles, é uma tese que evoca uma certa ética da responsabilidade desses profissionais. Não que isso não tenha sido excessivo em alguns momentos, mas a gente pode pensar, dentro dessa dinâmica que eu falei com vocês, de tipos e ideais, como que nós podemos ver que existem orientações racionais valorativas e racionais finalísticas nas atividades, por exemplo, da vida jurídica como um todo. Então, essas seriam, assim, em breves linhas, noções sobre essa tensão da ética da convicção e a ética da responsabilidade no pensamento do Weber. Recomendo bastante a leitura dos textos. Hoje em dia, assim, vocês vão encontrar versões gratuitas. Tem uma tradução portuguesa do Arthur Mourão, se não me engano. Ela é muito boa e é gratuita na internet hoje em dia. Existem edições, acho que, se não me engano, da Cultrix, mais antiga, mas foi reeditada. São, assim, o texto de uma clareza, assim, excepcional. O Weber é um autor, assim, único nesse sentido. E ele, como são conferências, ele tem um trato das questões de forma muito mais acessível ao público. Não é um texto hermético, é um texto bastante aberto, no final das contas. Então, fica as recomendações. E esse aqui é um modelo interessante para pensar esses tipos ideais da ética. Ok? Perfeito, então, e até a próxima.